E aí, calouro, aqui quem fala é o professor Vinícius Borges de Biologia. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de citologia e a aula de hoje vai ser sobre núcleo celular e síntese proteica. Então, vem com a gente. Então, iniciaremos nossa aula de hoje com o núcleo celular. Bom, o núcleo celular ele é presente somente nas células eucarióticas. Nas células procarióticas elas não vão possuir esse núcleo. Em alguns casos, algumas células procarióticas elas podem ter esse acondensamento do material genético em uma única região, que aí é chamada de nucleolo, mas não chega a ser um núcleo. Somente quem vai ter um núcleo vão ser as células eucarióticas. E aí aqui eu trouxe uns exemplos, porque as células eucarióticas elas nunca vão ser iguais, elas podem ser de vários tipos e também podem haver mais de um núcleo e até não haver núcleo, como mostra aqui. Por exemplo, a célula vegetal ela é uma célula mononucleada, porque ela vai apresentar apenas um núcleo. Já a célula muscular, ela possui vários núcleos, por isso ela é dita uma célula multinucleada. Já a célula da hemácia, que é o glóbulo vermelho, do sangue, ele não vai possuir um núcleo, então ele é dito anuclear. E justamente por essa sua característica é que ele tem uma curta duração de vida, uma célula com uma curta duração de vida, que pode chegar somente a 120 dias, porque ela não consegue se multiplicar pela falta desse núcleo, E aí o protozoário ele já vai ser binucleado, Ele vai ter dois núcleos, que é o micronúcleo e o macronúcleo, certo? E aí o núcleo ele vai ser composto basicamente pela carioteca, o nucleoplasma e a cromatina e o nucleolo, certo? E uma das principais funções desse núcleo celular vai ser o armazenamento do material genético do nosso DNA e do nosso RNA, vai estar presente majoritariamente no núcleo, lembrando que não vai ter DNA e RNA somente no núcleo, mas a grande parte vai ser encontrada lá. E também vai ser importante pela síntese de RNA que vai acontecer no núcleo. E também ele é responsável por comandar a grande parte das reações que acontecem dentro da célula e inclusive as reações químicas dela. Então a gente vai ver que na composição da célula é presente a carioteca. A carioteca, o que ela vai ser? Ela vai ser essa membrana que delimita o núcleo. Ela vai ser que vai separar o material nuclear do citoplasma, ela que vai delimitar aquele núcleo. Então, ela é uma membrana lipoproteica dupla, ou seja, ela vai separar a parte interna do núcleo da parte externa, que é o citosol. E essa membrana externa, ela vai se comunicar com o retículo endoplasmático rugoso e com os ribossomos, na parte do citosol. Já na parte interna, ela vai se comunicar com o nucleoplasma. E o espaço entre essas duas membranas, essa dupla membrana da carioteca, é denominada de espaço perinuclear, certo? E também na composição do núcleo está o nucleoplasma, que também pode ser chamado de cariolinfa, certo? E o nucleoplasma nada mais é do que a matriz nuclear, é como se fosse o citosol do núcleo, é a parte interna do núcleo, que é constituído basicamente por íons, enzimas, água, ATP e proteínas, certo? E a sua importância é que lá no nucleoplasma acontece a duplicação do DNA e a síntese do RNA vão acontecer nessa região, certo? Também a cromatina ela é uma das constituintes do núcleo. A cromatina nada mais é do que os nossos cromossomos, ou seja, é a associação de DNA com proteínas, e essas proteínas são denominadas de proteínas histonas. Eles vão se novelar formando aquele nosso cromossomo que a gente conhece, que é o X, o Y e os demais. E nós temos dois tipos de cromatina, duas denominações para as cromatinas. Elas podem ser ditas eucromatina, quando esse DNA que está associado com as proteínas está ativo, quando ele está sendo lido, transcrito,
ou duplicado. Quando ele está atuando naquela célula, ele é dito um DNA ativo, uma eucromatina, quando ele não está tão enovelado nas histonas. E aí, numa coloração, numa imagem de coloração, ele é visto mais claro, de uma forma mais branda. Já a heterocromatina é quando esse DNA ele não está ativo, quando ele não está sendo utilizado, então ele está enovelado no cromossomo junto com as proteínas histonas. E também numa imagem ele já é visto numa cor mais escurecida, justamente por ele estar agrupado e enovelado com as proteínas histonas. Também tem o nucleolo, que faz parte da composição do núcleo. O nucleolo nada mais é do que a região mais densa do núcleo. Ele é uma região condensada que a grande parte da sua composição é proteína e RNA ribossômico, que a gente vai ver em seguida, que o RNA ribossômico vai fazer parte da composição dos ribossomos. E vale lembrar também que o nucleolo não é uma região delimitada por membrana, ele não é delimitado por uma membrana como o núcleo, mas ele é uma região mais adensada dentro do núcleo. Então, cada ser vivo vai manifestar sua característica através do seu material genético, mas esse material genético ele vai ser expresso mais especificamente através de suas proteínas. Afinal de contas, as proteínas elas vão desempenhar função tanto energética também como estrutural. A gente já teve uma aula lá no cursinho somente sobre as funções da proteína, sobre sua composição, e agora a gente vai falar um pouco sobre como é que ela é sintetizada, como é que ela é feita pelo organismo e como é que ela vai ser expressa nesse organismo, certo? Então, o que difere um organismo do outro, o que difere a cor do cabelo, o tipo do cabelo, o tamanho, geralmente é essa expressão genética que é feita através das proteínas, que a gente vai entender no decorrer dessa aula. Então, a expressão morfológica e fisiológica do material genético nada mais é do que essa síntese proteica. E também é importante que a gente entenda que existe no material genético, no DNA, regiões denominadas de codificantes e não codificantes. As regiões codificantes são as regiões que vão poder ser lidas pelo ribossomo para a produção de proteínas. Já as regiões não codificantes, elas vão ser as regiões que não vão poder ser lidas, certo? Mas ambas estão presentes no nosso material genético, cada uma desempenhando uma função específica. Então, eu trouxe nesse breve esquema como é que acontece essa síntese proteica, como é que é o passo a passo dessa síntese proteica. Bom, no nosso núcleo tem o nosso material genético, o nosso DNA, e esse DNA vai possuir as suas regiões codificantes, como eu falei aqui. E essas regiões codificantes, elas vão ser utilizadas para o processo de transcrição. A transcrição nada mais é do que como se a fita de DNA fosse transcrita em uma fita de RNA. Só que a gente viu na aula anterior que existem aquelas diferenças, duas diferenças básicas entre DNA e RNA. A primeira diferença é que o RNA ele vai ser uma fita simples, já o DNA vai ser uma fita dupla. E também a outra diferença é que no RNA a timina vai dar lugar para a uracila. Então, ao fim do processo de transcrição, nós vamos ter uma fita simples de RNA que é compatível com a fita de DNA das regiões codificantes dele. Só que no lugar da timina vai ter a uracila. E com essa síntese de RNA vão ser produzidos alguns tipos de RNA. Mas é importante que a gente conheça esses três principais que vão atuar na tradução, na síntese proteica, que é o RNA mensageiro, conhecido como RNA-M, RNA transportador, que é o RNA-T, e o RNA ribossômico, que é o RNA-R, certo? Então, esses RNAs eles vão atuar no outro processo, que é o processo de síntese proteica em si, que é denominado de tradução. Então, a síntese proteica também pode ser denominada como tradução. Que a tradução nada mais é também do que quando esse RNA mensageiro ele é lido nos ribossomos e esses ribossomos vão produzir esses aminoácidos para formar as proteínas que vão atuar nas suas funções no organismo. Então, a partir daí, nesse processo,
vai ocorrer a síntese proteica. O DNA dentro do núcleo vai ser transcrito em uma molécula de RNA que vai atuar, que vai ser lida nos ribossomos, que vai produzir as proteínas para desenvolver suas funções. Aí agora a gente vai ver um pouco melhor como é que ocorre essa tradução, né? Como é que é feito esse processo de tradução lá nos ribossomos. Lembrando que, se a gente está falando de ribossomos, se a gente está falando de tradução, nós já não estamos mais no núcleo, né? Porque não tem ribossomo no núcleo. Os ribossomos eles ficam dispersos no citosol e também no retículo endoplasmático rugoso, que fica lá em contato com a carioteca, como eu cheguei a falar anteriormente. Então, daqueles 3 RNAs que a gente viu anteriormente, né, que vão atuar nessa síntese proteica, primeiramente a gente precisa conhecer o RNA mensageiro, o RNA-M, porque o RNA-M ele que vai levar todas as informações para ser traduzida lá no ribossomo, certo? Por isso ele é dito RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele é composto por essas bases nitrogenadas que são lá do nosso DNA, né? Que vão ser lidas para produzir as proteínas. Então, o RNA mensageiro ele é lido a cada 3 bases nitrogenadas, ou seja, a cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro vai ser produzida um aminoácido. A cada 3 ele vai ser lido. Então, cada trinca dessa, né, cada 3 nucleotídeos desses é denominado de códon. Códon é isso, né, 3 bases nitrogenadas que vão dar origem a um aminoácido, certo? E aí, para iniciar essa síntese proteica, para poder começar esse processo, existe uma sinalização que o material genético que o RNA mensageiro vai dar para aquele ribossomo poder começar a tradução. Para ele falar, ei ribossomo, eu estou aqui, comece a tradução. E aí o ribossomo vai saber que ele precisa se acoplar para começar aquela síntese de aminoácidos. E essa sinalização nada mais vai ser do que o A ou G. Toda vez que o ribossomo vê que tem um RNA mensageiro com o A ou G, ele sabe que lá ele vai ter que começar a síntese proteica, né? Síntese de aminoácidos para formar as proteínas, né? Lembrando que na aula anterior a gente viu que uma proteína ele é formado por aminoácidos, né? E aí, toda vez que essa fita ela for terminar, ela também tem uma sinalização para que ela seja terminada, que é UAG, UAA ou UGA. Então, toda vez que o ribossomo lê essa trinca, toda vez que o ribossomo lê esse códon no RNA mensageiro, ele vai saber que ele precisa encerrar aquela síntese de proteína. Então é importante a gente saber que não existem infinidade de códons e nem infinidade de aminoácidos. Na verdade, há somente 61 códons que especificam 20 aminoácidos e 3 que especificam o fim da cadeia. Ou seja, 58 desses 61 códons eles vão especificar somente 20 aminoácidos. E os 3 restantes vão especificar o fim da cadeia, que no caso esses 3 vão ser esse A, UAG, UAA e UGA, certo? Então, uma representação aqui dos principais componentes, né, que vão atuar nessa síntese proteica. Aqui é uma representação do RNA mensageiro, né, da fita de RNA mensageiro. E essa fita de RNA mensageiro que sai lá do núcleo e vai até o citosol para poder entrar em contato com os ribossomos lá no retículo endoplasmático rugoso para essa síntese proteica, certo? E aqui é o RNA mensageiro, né? E lembrando que a cada trinca de nucleotídeo dessa, nós vamos ter um códon, certo? A cada trinca, um códon. E sempre nós iniciaremos a cadeia com A, U, G, que é a trinca que sinaliza a iniciação da cadeia nascente de um RNA mensageiro. E nós vamos sempre terminar com uma dessas 3 aqui. Aqui eu trouxe o exemplo do UGA, certo? Aqui, UGA.
E também nós temos o RNA transportador, que eu cheguei a falar anteriormente. O RNA transportador, ele também possui trincas de nucleotídeos, só que a trinca de nucleotídeo do RNA transportador principal, que nós vamos dar atenção aqui, ela é chamada de anticódon. Mas por que ela é chamada de anticódon? Porque justamente o RNA transportador ele vai ter a função de transportar os aminoácidos correspondentes de cada trinca de nucleotídeo do RNA mensageiro. Porque cada trinca de nucleotídeo dessa, como eu falei, corresponde a um ou mais aminoácidos, ele vai ser lido nos ribossomos e o RNA transportador vai ser como se fosse o severino, né? O que vai carregar todos aqueles aminoácidos que vão estar dispersos no citosol. Então, toda vez que o ribossomo lê que no RNA mensageiro tem uma trinca de nucleotídeo, ele vai mandar o RNA transportador buscar essa trinca de nucleotídeo, no caso que esse vai se corresponder a um aminoácido lá no citossol. Ou seja, toda vez que, por exemplo, aparecer um AGU que vai corresponder a algum tipo de aminoácido, o RNA transportador vai ler essa informação a partir do seu anticódon e vai buscar esse aminoácido correspondente e vai trazer e acoplar na cadeia nascente aqui no ribossomo, certo? Então, por isso que ele é denominado anticódon, porque ele vai parear com os códons no RNA mensageiro. Então, o RNA transportador vão ver sempre os anticódons e o RNA mensageiro vão possuir os códons. Já o ribossomo, ele vai ser a maquinaria, como se fosse a máquina que vai produzir essa cadeia nascente de aminoácidos, né? Essa proteína nascente, a partir de que a fita de RNA mensageiro vai se acoplar nessa região dos ribossomos e o ribossomo vai ter sítios de entrada para que o RNA transportador possa se acoplar e trazer novos aminoácidos que vai dar origem a uma proteína nova, certo? E aqui eu trouxe um esqueminha de como é que mais ou menos isso acontece. Aqui a gente vê, né, em azul representado os ribossomos, né, a parte maior do ribossomo e a parte menor no ribossomo. E válido lembrar que o RNA ribossômico, que é um dos três que eu destaquei anteriormente, ele vai fazer parte da composição física do ribossomo, certo? E aqui a gente vê em laranjado, essa vai ser o RNA mensageiro. O RNA mensageiro aqui, ó, ele está sendo lido pelo ribossomo, certo? Olha aqui as trincas de nucleotídeo, os códons. Aí cada códon vai corresponder a um anticódon, que vai ser trago aqui em amarelinho. A gente vê o RNA transportador, que vai estar com seu anticódon aqui. Aí ele vai ler o códon da fita de RNA mensageiro e vai trazer um aminoácido que é compatível com aquela trinca. Então ele lê e busca o aminoácido no citosol e acopla para formar a cadeia nascente de proteína. Aí aqui a gente vê esse processo. Ele lê e traz. Lê aqui e traz e vai acoplando o aminoácido um no outro, formando as ligações peptídicas para formar a proteína. Aqui ele vai se ligando e aqui no final a gente vê uma proteína, um exemplo, né, esquemático de uma proteína pronta. Feito isso, no final desse processo, os ribossomos eles vão ser liberados e vão voltar para o retículo endoplasmático, ou eles vão ser dispersos no citossol para que eles possam atuar de novo em uma próxima síntese proteica. Ele não perde sua função, ele não é degradado, ele se solta da fita de RNA mensageiro e aí ele volta para poder atuar depois, certo? Então, assim que é feito uma síntese proteica. Recapitulando, né? A gente tá lá desde o nosso
do nosso DNA, né, dentro do nosso núcleo. E aí nessas regiões de codificantes do nosso DNA, ele vai passar por um processo de transcrição, que é essa leitura da fita de DNA para uma fita de RNA. E aí essa fita de RNA, ela pode ser mensageira, que vai ser essa que eu falei, que vai ser lida para ser produzida, né, que vai ter os códons que vão solicitar cada aminoácido de uma determinada proteína. O RNA transportador, que vai ser o severino, né, que vai carregar todos esses aminoácidos, que vai possuir os anticódons correspondentes, né, ao RNA mensageiro. E o RNA ribossômico, que vai estar atuando, né, na composição dos ribossomos. E aí, a partir disso, também acontece o processo de tradução, né? Que vai ser esse último processo que eu expliquei, que ocorre lá nos ribossomos, lá no citosol, que vai ser o processo final para a síntese de proteínas, né? Através dessa ligação dos aminoácidos que vão produzir essas proteínas para atuar com sua função no organismo. Então, essa foi a aula de hoje, né, sobre nucleossíntese proteica. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Qualquer coisa, vocês podem deixar perguntas aqui nos comentários, que eu vou respondendo na medida do possível. E eu espero que vocês continuem estudando. Foco, pessoal. Eu sei que é uma situação difícil que nós estamos vivendo, mas nós precisamos continuar e torcer para que tudo melhore, que tudo dê certo. E eu vejo vocês ano que vem na universidade. Até logo. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo.